Olá, meu nome é Alfredo Carlos Júnior, sou aluno do curso de Administração Pública, da Universidade Federal de Lavras, e esse vídeo faz parte da apresentação do trabalho, da disciplina de Seminário Temático Linha de Formação Específica 1, e o meu trabalho é sobre licitações públicas. Eu vou falar sobre a importância da especificação do objeto para o atendimento da demanda interna de uma instituição federal de ensino superior. Dentro da introdução do meu trabalho, eu apresento o atendimento das requisições das demandas da Diretoria de Gestão de Materiais. Eu sou servidor público, trabalho na UFLA, no setor de compras, que é a Diretoria de Gestão de Materiais. E na introdução eu contextualizo um pouco como é feita o atendimento da demanda, a maneira como a requisição é feita pelos solicitantes, que necessitam de materiais e serviços diversos. Então as requisições chegam até a Diretoria de Gestão de Materiais, onde elas são processadas e dão origem às licitações, aos processos que vão culminar com a aquisição desses bens e serviços. Este estudo trata do tema licitações públicas, bem como procura investigar a importância da especificação do objeto para o atendimento da demanda interna de uma instituição federal de ensino superior. Então, como foi dito, quero poder analisar qual que é a importância da especificação do objeto. Quando um solicitante faz uma requisição, ele tem que especificar, ele tem que nos dizer o que ele quer, o que ele está querendo comprar. Por exemplo, se ele quer uma caneta, não basta ele dizer que ele quer uma determinada caneta, ele tem que especificar qual que é a cor da caneta, qual que é a espessura da ponta, dentre outros fatores. Então, esse é um exemplo para mostrar que o requisitante ele precisa nos passar as informações sobre o item que ele deseja, e essas informações precisam ser claras para que ele possa, no final do processo, receber aquilo que ele realmente estava imaginando, aquilo que ele realmente necessita para a utilização no seu setor. E o questionamento que este presente trabalho pretende responder é o seguinte: quais são as consequências de uma especificação mal elaborada no atendimento da demanda interna da Universidade Federal de Lavras? Um item que ele é mal especificado, possivelmente ele não vai ser adquirido. Porque o item ele não pode, por exemplo, ter um direcionamento. Por exemplo, eu não posso especificar que eu quero um item direcionado para determinada marca, sem uma justificativa adequada. E também um item com carência de informações, ele também possivelmente não vai ser comprado com êxito. Então, o que eu pretendo analisar é quais são as consequências de uma especificação mal elaborada. Quando essa especificação chega incompleta, qual que vai ser a consequência dela para o requisitante? Se ele vai receber um item que não vai atender sua necessidade, se ele não vai receber esse item. Então, quero poder fazer esse tipo de análise. Dentro dos objetivos, de maneira geral, é apresentar as características que devem fazer parte da especificação de um objeto a ser licitado e identificar as consequências causadas por especificações mal elaboradas. E dentro dos objetivos, de maneira mais específica, é analisar as licitações realizadas pela Universidade Federal de Lavras no ano de 2015 para registro de preço, através da modalidade pregão, na sua forma eletrônica.
Então, dentro da universidade são feitas licitações das mais diversas. Então, nesse meu trabalho eu vou focar naquelas realizadas através do pregão eletrônico e mais especificamente no registro de preço. Um segundo ponto, identificar a quantidade de itens que não foram adquiridos por problemas na especificação. Então, dentro das licitações de 2015, né, eu vou fazer o levantamento de todas aquelas que foram feitas, né, pregão de registro de preço, e identificar dentro de todos os itens qual foi o quantitativo que não foi comprado por problemas de especificação. Identificar possíveis melhorias no processo de elaboração e definição dos objetos. Então, através dessa análise, eu pretendo identificar quais são os pontos falhos dentro da especificação, aqueles pontos que comumente apresentam alguma deficiência, e a gente poder ajustar para que esse tipo de ocorrência seja minimizado. Justificativa, Então, o tema foi pensado tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela Diretoria de Gestão de Materiais da Universidade Federal de Lavras ao tentar licitar itens com especificações ruins e as consequências para os setores e departamentos que planejaram e necessitavam dessa demanda. A identificação e quantificação de itens não adquiridos por especificações deficientes contribuirão com informações que poderão mostrar a importância da especificação do objeto e a necessidade de capacitação das pessoas envolvidas no processo de cadastramento e manutenção do catálogo de materiais para o melhor atendimento das requisições demandadas. Existe um grupo dentro da universidade, que é chamado de gestores de catálogo, que são responsáveis pelo cadastramento e por essa questão da especificação. O solicitante ele faz a requisição e esse gestor é como se estivesse no meio do caminho, fazendo o elo entre o requisitante e a diretoria de gestão de materiais. Então ele é peça fundamental para poder fazer essa análise, principalmente da especificação. Então, com esse trabalho, a gente vai poder realmente mostrar qual que é a importância da especificação do objeto dentro de todo o processo de compra e poder trabalhar de maneira mais direta com essas pessoas que são responsáveis por tratar do cadastramento e também da análise da especificação. No referencial teórico, eu procuro explicar inicialmente o que é a licitação. Trago o primeiro conceito de que licitação é o procedimento administrativo formal, pautado em regras e critérios estabelecidos pela administração em instrumento próprio, com o objetivo de selecionar entre várias propostas apresentadas a mais vantajosa e definir a conveniência da contratação. Um outro conceito é o que traz a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 21, que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Então a gente apresenta o que é a licitação e a própria Constituição, ela traz a responsabilidade para o gestor público da necessidade de ter um processo licitatório para aquisição de bens e serviços. Existem algumas exceções, mas a regra é a licitação. Um outro conceito que foi abordado dentro do referencial teórico é o do pregão eletrônico, que a Lei 10.520 de 2002, ela institui o pregão no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns,
E em 2005, mediante a promulgação do Decreto 5.450, de 2005, né, foi regulamentada a sua forma eletrônica. Então, dentro da licitação, então existem várias modalidades. O meu foco é no pregão, né, e na sua forma eletrônica, e também na questão do registro de preço. Então, é apresentado de forma mais fácil no trabalho o que é o pregão eletrônico. O pregão eletrônico se caracteriza por se processar em ambiente virtual, através da tecnologia da informação, internet. O processo do pregão eletrônico é mais célere e eficaz, quando se trata de licitação por itens e lotes, e por fim tem-se a vantagem de que com a utilização dos recursos da tecnologia da informação, há uma aproximação das pessoas, bem como a diminuição das distâncias, o que permite que a administração atue de forma mais eficiente. Então também traz a informação de como é feito o pregão eletrônico, né, que ele é feito totalmente de maneira virtual, e ele tem essa característica de permitir uma concorrência maior, né, pela diminuição do espaço. Então, fornecedores de todo o país, através da internet, podem participar de uma licitação que está ocorrendo na Universidade Federal de Lavras. Dentro do referencial teórico, também apresenta o conceito do sistema de registro de preço. Jacobi Fernandes conceitua o sistema de registro de preço como sendo um procedimento peculiar de licitação, porém não é uma modalidade de licitação, nem um tipo de processo licitatório, mas sim um conjunto de procedimentos para o registro de preço da prestação de serviço ou aquisição de bens para a futura contratação. Então, quando eu falo que eu vou estudar o pregão eletrônico, registro de preço, o registro de preço não é uma outra modalidade. O registro de preço é uma forma, de fazer a contratação, então, onde o preço do licitante vencedor ele é registrado, é gerado uma ata, e esse preço fica nessa durante um ano. Então, sempre que a universidade precisar, ela faz a solicitação com a empresa vencedora dentro de um preço que já teve uma disputa e que já foi registrado em uma ata. De acordo com a CIS, 2015, a escolha por esse procedimento geralmente ocorre quando se pretende adquirir não apenas uma única vez, mas diversas vezes, e quando não se sabe ao certo o montante que será utilizado durante o período de um ano, apenas tendo uma estimativa da demanda. Então, quando não é uma aquisição pontual que eu sei o quantitativo exato que eu quero, ou é um item que eu preciso durante vários, em momentos diferentes do ano, a gente utiliza o registro de preço. Um outro ponto abordado no referencial teórico é o conceito do termo de referência. Jair Tatiana resume a definição do termo de referência, explicando que ele é o documento mediante o qual a administração explicita o objeto, documentando de forma sistemática, detalhada e cabal o objeto da contratação que pretende realizar. Então, o termo de referência ele faz parte do processo de licitação e ele é um documento muito importante. Ele é basicamente o primeiro documento a ser elaborado, porque ele vai apresentar a definição do objeto, as características do item que eu quero, e além da especificação do objeto, ele apresenta também outros itens como características da contratação, responsabilidades do contratado, do contratante. Aqui a gente está focando na especificação, que é um ponto do termo de referência e que é muito importante para que a licitação seja concluída com êxito. Então, a definição do objeto, que é parte do documento, que é o termo de referência,
É uma das etapas da fase preparatória mais importante, é a definição do objeto. Depois a descrição deverá ser precisa e suficientemente clara, contudo não poderá conter especificações irrelevantes ou que induzam a compra de uma marca em especial. Então é muito importante a gente destacar essa característica dele apresentar informações suficientemente claras, mas ele não pode conter informações irrelevantes ou que trazem um direcionamento para determinada marca. Então, por exemplo, se eu vou comprar por exemplo, um celular, eu não posso apresentar características que me direcionem, por exemplo, para Samsung ou para LG, né? De maneira que apenas o celular da Samsung ou o celular da LG consiga atender ao que aquela especificação está pedindo. Então ela tem que ser feita de maneira que não direcione para uma determinada marca, né? Ela apresente informações precisas daquilo que eu realmente quero e necessito, mas sem fazer esse direcionamento. Uma especificação excessivamente detalhada pode gerar uma restrição à licitação e resultar em direcionamento certame. Então, esse é um dos extremos. Quando eu faço uma especificação com excesso de detalhamento, né, com informações que muitas vezes não são relevantes para a finalidade do item que eu estou pretendendo, né, contratar, então esse excesso de detalhamento pode causar um direcionamento. O outro extremo é uma especificação muito aberta, né, que costuma ser a origem de todo tipo de equívoco e problema que circunda uma contratação. Então, se eu preciso, por exemplo, de um recipiente para ser usado em um forno dentro de um laboratório, se eu simplesmente falo que quero um recipiente com capacidade, por exemplo, para meio litro, não é suficiente, porque eu precisaria, por exemplo, de informações de profundidade, da largura, da altura, para ver se esse recipiente é adequado para ser utilizado em um determinado forno, né? Com um exemplo apenas. Então, a gente não pode ter uma especificação que seja muito excessiva, mas nem uma descrição com escassez de informações. Então, e aqui, né, apresento as referências que foram utilizadas nessa apresentação, né? O material completo está no trabalho, né, no relatório final, e aqui apenas as referências que foram utilizadas para a apresentação. Então tem leis, né, decretos e trabalhos de pessoas que estão focados no estudo tanto da licitação quanto também da importância da especificação do objeto na licitação. Então, essa é a minha apresentação, né, para o trabalho do seminário temático, né, linha de formação 1. Né. Então, é isso. Muito obrigado.